Porque todas as stablecoins, elas precisam, por exemplo, de prova de reserva, elas precisam de um banco custodiante para emitir esses IOUs. Você não precisa necessariamente ser um programador de blockchain para você conseguir usar esse toolkit. Ela diz que consegue fazer mais de 10 mil transações por segundo, isso é uma coisa que pouquíssimas redes conseguem, talvez quase nenhuma. Consegue ser uma stablecoin que não tem taxas, isso é muito positivo. Inclusive, ela é resistente à computação quântica, que é uma das coisas mais importantes que tem que existir no mundo a partir de agora. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre um lançamento da Hedera Hashgraph que pode mudar tudo. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo também, para que você fique sabendo das melhores notícias de tudo. Se você tem Hedera e seus amigos também, manda para todo mundo ficar sabendo das melhores notícias do mundo cripto, meu parceiro. Vamos que vamos aqui. Olha só o que saiu na Hedera dia 13 de setembro desse mês. Eles colocaram aqui uma nova forma de criar stablecoins. Eles criaram o Stablecoin Studio. Temos o prazer de anunciar o Hedera Stablecoin Studio, o kit de ferramentas completo para configuração, emissão e gerenciamento de stablecoins feitos sob medida para plataformas Web3, emissores institucionais, empresas e provedores de pagamento. Então, isso daqui é uma coisa nova que pode mudar realmente o jogo da Hedera. A Hedera, ela é muito boa em vários pontos que a gente tem que tocar aqui, como por exemplo, micropagamentos. Isso é uma coisa que até o próprio FedNow usa, galera. Como por exemplo, diz aqui que a plataforma de pagamentos instantâneo do Federal Reserve dos Estados Unidos, FedNow, adicionou o Drop, uma plataforma de micropagamentos baseada em Hedera Hashgraph. A Hedera Hashgraph, ela é uma tecnologia muito boa e muito inovadora. É um dos projetos que eu mais gosto e é a minha segunda maior posição na minha carteira, tá? Eu gosto bastante e hoje a gente vai ver exatamente o que é esse Stablecoin Studio, onde a gente pode fazer stablecoins e instituições podem criar stablecoins da forma mais fácil que eu já vi e também usar todas as funcionalidades da própria Hedera, da própria rede Hedera. A rede Hedera, ela é diferente das outras blockchains porque ela não é necessariamente uma blockchain comum, ela é uma hashgraph, por isso que chama Hedera Hashgraph. Ela é um pouco diferente de tudo isso, inclusive ela é resistente à computação quântica, que é uma das coisas mais importantes que tem que existir no mundo a partir de agora. A computação quântica tá evoluindo cada vez mais rápido. Mas vamos ver aqui o segundo tweet, né, que eles fizeram uma sequência e eles dizem o seguinte: ao aproveitar a rede Hedera em colaboração com nossos parceiros, o Stablecoin Studio oferece uma solução de stablecoin de ponta a ponta, de alto desempenho e continua com prova de reserva, custodiantes dedicados e KYC ativo na rede, sinalização AML. Com as taxas previsíveis de Hedera, alta programabilidade e rede robusta de parceiros do ecossistema, a emissão e gerenciamento de stablecoin nunca foram tão simples. Tudo que você precisa para construir e configurar stablecoins com facilidade. Bem-vindo ao estúdio Stablecoin. E vamos ver o artigo que eles soltaram aqui no próprio site da Hedera, como a gente pode ver aqui, só que ele está em inglês, então eu vou traduzir tudo isso aqui. Stablecoin Studio é Hedera. Stablecoin Studio é um SDK de código aberto que torna mais fácil para plataformas Web3, stablecoin, emissores institucionais, empresas e provedores de pagamento criarem aplicativos stablecoin na rede Hedera. Código aberto sob licença da Apache 2.0 da Hedera, Swirls Lab, The HBAR Foundation e IO Builders. A solução stablecoin tudo em um. Stablecoin Studio é um SDK de código aberto que simplifica o processo de emissão de stablecoins usando os serviços da rede Hedera. Como um kit de ferramentas completo, o Stablecoin Studio permite que os emissores de stablecoin implantem facilmente aplicativos e supervisionem as operações por meio de um kit de ferramentas de gerenciamento abrangente, permitindo operações simplificadas de ativos digitais. O kit de ferramentas oferece funcionalidade de prova de reserva que utiliza sistemas existentes ou oráculos em cadeia para reforçar a capacidade de fornecer transparência na divulgação, enquanto integrações perfeitas de provedores de custódia facilitam o desenvolvimento e reduzem o tempo de lançamento no mercado. Complementado por sinalizadores de conta KYC AML avançados, nativos da Hedera e ganchos de provedores de serviços integrados, o Stablecoin Studio oferece aos emissores novas maneiras de gerenciar conformidade e segurança. E aqui tem algumas coisas, né?
kit de desenvolvimento fácil de usar. O SDK, TypeScript e a CLI de gerenciamento simplificam as interações de contratos inteligentes, acelerando o desenvolvimento e simplificando as operações sem exigir conhecimento especializado em blockchain. O aplicativo de demonstração baseado em React incluído oferece uma experiência em primeira mão de visualização dos recursos do Stablecoin Studio, configurações robustas de administração e conformidade. O Stablecoin Studio inclui funcionalidades de administração de tokens nativos da Hedera, permitindo que emissores gravem, criem, congelem, limpem e pausem stablecoins com facilidade. Permissões baseadas em conta, como sinalizadores de conta KYC nativos, oferecem configurações de conformidade ao conectar o Stablecoin Studio a provedores de custódia e serviços KYC AML. Comprovante de reserva para gestão de tesouraria. Stablecoin Studio oferece aos emissores funcionalidade integrada de prova de reserva que oferece comprovação do gerenciamento de tesouraria. Utilize sistemas internos existentes ou integre-se perfeitamente com oráculos on-chain para gerenciar a tesouraria de stablecoins e a programabilidade de emissões de tokens. Aqui ele fala que ele faz mais de 10 mil transações por segundo, a taxa de transferência da stablecoin é 0,001 dólar, então assim, é 1/100º de centavo de dólar, é muito pouco, é nada, basicamente o Pix ali, ó. E 3,83 segundos para a finalidade da liquidação. Então, como a gente pode ver aqui, a rede Hedera, ela é disruptiva. Ela diz que consegue fazer mais de 10 mil transações por segundo, isso é uma coisa que pouquíssimas redes conseguem, talvez quase nenhuma. A taxa de transferência é ridícula, é 0,001 centavo de dólar, então isso é realmente de graça, basicamente. Então, consegue ser uma stablecoin que não tem taxas, isso é muito positivo, porque, por exemplo, se você estiver usando o SDC, o SDT, que é na rede da Ethereum, por exemplo, isso fica absurdo. Eu já paguei, juro pra vocês, 200 dólares para eu enviar 1.000 dólares para Binance para eu poder comprar criptomoeda. Eu tinha lá minhas stablecoins em USDC na minha carteira fria. Eu tive que mandar essas USDC para Binance para eu conseguir fazer essas transações. Eu paguei 200 dólares, R$1.000, só para eu conseguir usar o meu próprio dinheiro. Teoricamente é descentralizado, super bom. Como assim? Como assim eu tive que pagar R$1.000 de taxa? E se eu não fizesse isso, eu não teria conseguido comprar o fundo, por exemplo. Então isso tudo nos leva a crer que soluções como essa são muito boas, tá? E serão adotadas mais para frente. Só que eles falam aqui sobre uma solução para instituições, etc. E aqui embaixo a gente vê moedas estáveis concluído em Hedera, aplicativos desenvolvidos para a próxima geração de finanças na rede pública Hedera de código aberto. E a gente vê aqui alguns bancos, ó. O banco Standard Bank, grupo sul-africano de bancos e serviços financeiros. O Shriram Bank, provedor de serviços bancários e financeiros sul-coreano. Cathay Bank, solução de abrangentes de serviços bancários e financeiros. Jewel, banco serviços completo que oferece serviços em várias moedas, tudo via API. SBC Tech, empresa de plataforma como serviço, digitalmente nativa e líder do setor. Rivia, facilitando finanças em todo o mundo com velocidade e flexibilidade. Todos esses, eles usam a Hedera como fonte base ali, entendeu? Como rede base. Gerenciamento de stablecoin rico em recursos. A gente aqui tem todos os recursos que essas stablecoins podem ter. SDK e CLI TypeScript. O SDK TypeScript e a CLI de gerenciamento simplificam as interações de contratos inteligentes que reforçam a programabilidade, acelerando o desenvolvimento e simplificando as operações sem exigir conhecimento especializado em blockchain. Ou seja, você não precisa necessariamente ser um programador de blockchain para você conseguir usar esse toolkit, né? Essa caixa de ferramentas que a Hedera criou para você criar sua stablecoin para sua empresa. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Tokens nativos com programação personalizada. Emita tokens nativos compatíveis com RC20, aproveitando taxas baixas e fixas, alto rendimento e liquidação em tempo real. Personalize o comportamento do token programando cronogramas de emissão, aquisição de direitos, lógica de governança e muito mais usando os contratos inteligentes EVM. Isso aqui é muito interessante, que ele fala que é compatível com ERC20. O que é o ERC20? São tokens nativos da rede Ethereum. Por exemplo, o próprio USDC e o USDT são tokens ERC20. O próprio DREX, que é o real digital, é um token ERC20. Então isso tudo demanda taxas da rede Ethereum, que são ridículas, são muito caras e inclusive demoram um pouco as transações, tá? Já aqui
que esses tokens nativos da Hedera, eles são compatíveis com a ERC20. Então isso é muito positivo. Muitas pessoas que têm outros tokens ERC20 podem migrar para a Hedera. Isso que é a jogada maluca aqui. E também, ao contrário, eles podem usar ali na plataforma da Ethereum também. E aqui eles conseguem também personalizar, né, o comportamento do token. Várias coisas que você precisa fazer quando você está emitindo um token privado, por exemplo. Controles administrativos avançados. Configure, emita, gerencie stablecoins diretamente com o seu Stablecoin Studio, graças a controles detalhados baseados em funções como gravação, congelamento, limpeza, pausa de tokens, garantindo a precisão operacional. Todo mundo fala assim, ah não, mas isso aqui vai centralizar o token, meu Deus. Galera, todos os stablecoins são centralizados, tá? É impossível você ter uma stablecoin descentralizada, tipo, totalmente, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Porque todas as stablecoins, elas precisam, por exemplo, de prova de reserva, elas precisam de um banco custodiante para emitir esses IOUs. O que são os IOUs? São formas de você conseguir emitir tokens que valem outra coisa e você tem essa outra coisa em reserva para que você consiga resgatar essa coisa. O que eu quero dizer? Se você pega, por exemplo, um USDC e você tira esse USDC lá, essa emissão do USDC implica em uma trava de $1 fiduciário. Então esse dólar fiduciário ele precisa estar em alguma reserva, ele precisa ter essa prova, e nessa prova você tem um IOU que se chama USDC, que vale aquilo lá que você deixou no tesouro, que você deixou ali preso no protocolo. Quando você chegar com esse USDC e colocar de volta no protocolo, você precisa emitir esse dólar fiduciário de novo para você, entendeu? Então é basicamente isso. Sinalizadores de conta QIC AML nativos, construído com a conformidade em mente, aproveitando os sinalizadores de conta QIC nativos da rede Hedera. Integre serviços qualificados de verificação de identidade para aprimorar ainda mais os recursos de diligência. Dessa forma você consegue ter uma diligência muito melhor, porque querendo ou não, o QIC ele é importante para instituições, tá? QIC é Know Your Customer, conheça o seu consumidor. Então dessa forma aqui você precisa sim colocar seus dados pessoais e tal, etc. Mas isso tudo faz com que várias outras indústrias e várias outras instituições consigam aceitar o seu produto muito mais fácil, sua stablecoin, por exemplo, entendeu? Então isso é positivo, mas não é descentralizado. Integrações com provedores de custódia. Simplifica as operações com os principais provedores de custódia. Stablecoin Studio oferece ganchos de API dedicados para soluções líderes como Hex, Trust, Zodia e FDNS. Conecte-se com os serviços de custódia qualificados para auxiliar nos esforços de segurança de ativos. Custódia, como vocês sabem, é aquela parada de você deixar os seus tokens em algum lugar. Isso é a custódia, né? E eles disseram aqui que tem servidores API, né, dedicados para soluções líderes como Hex, Trust, Zodia, DFNS. São servidores de custódia bons, tá? Comprovante de reserva para tesouro. Isso aqui é o mais importante, tá? Utilize sistemas internos existentes ou integre-se perfeitamente com os oráculos on-chain suportados para oferecer comprovação no gerenciamento de tesouraria e na emissão da stablecoin programável. Prova de reserva ela é muito importante, porque se você tem uma stablecoin que você não consegue provar que você tem o valor 1 para 1 do que você emitiu, essa stablecoin pode ir para zero, literalmente. E o mais importante é ela ter esse tipo de comprovação. O que acontece com o SDT, por exemplo? Tem muitos rumores que ela não tem essa reserva 1 para 1 e que ela emite tokens a resmo. Então isso é perigoso para o mundo cripto como um todo, porque querendo ou não, as stablecoins hoje são basicamente o sangue de todo esse ecossistema. Então, ter uma prova de gerenciamento dessa tesouraria é muito bom, é muito positivo para as emissões de novas stablecoins, porque dessa forma você tem uma prova de que aquela grana que você está emitindo, ela existe realmente em algum lugar preso ali, para que as pessoas que precisam retirar aquela grana tenham sob demanda. Então muito positivo ver isso na Hedera, é algo novo que surgiu aí, e então eu acho que isso é um bom futuro para a Hedera, por mais que ela tenha ali um tokenomics meio inflacionário demais, eu acredito muito na tecnologia e por isso que ela é minha segunda maior posição. Pode subir bastante de preço em um pump and dump como todo o mercado cripto é, não me xingue por isso, porque é a verdade, a gente sabe que sobe, sei lá, 5.000% para cair 98% depois, então a gente tem que saber esses pontos específicos para conseguir fazer essas estratégias com esse tipo de moeda, por exemplo. Por isso mesmo que lá dentro do grupo Close Friends Crypto Rico, eu tô comprando ao vivo todas as quartas-feiras com os meus alunos para que a gente consiga transformar pouco mais de 10 mil reais em mais de 100 mil reais e dessa forma conseguir mostrar para vocês na prática como que eu faço isso, como eu já fiz, por exemplo, em 2020. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha para todos os seus amigos, tamo junto demais e até a próxima.